Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, China. Estes países possuem em comum um regime ditatorial, onde seus líderes se mantêm por décadas ou mesmo a vida inteira no poder. E não existe quase nada que se possa fazer sobre isso. A dinastia Kim, por exemplo, tem governado a Coreia do Norte com mão de ferro desde 1948, apenas 3 anos após o Japão perder o controle sobre o país. E seu atual líder, Kim Jong-un, assumiu o poder em 2011 e não possui absolutamente nenhuma pretensão de deixar o cargo, talvez só morrendo. E olhe lá. E antes que você venha dizer que na China não existe ditadura, lembre-se que lá existe apenas um único partido que decide absolutamente tudo, e é assim desde 1949. Sim, super democrático. Já Vladimir Putin é mais um que mantém o poder há décadas lá na Rússia. E assim como os demais, ele também não possui nenhuma pretensão de deixar o cargo tão cedo. E o mais recente exemplo de ditadura vem da Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro deu um show de como se perpetuar no poder, aconteça o que acontecer. Na eleição presidencial de 2024, Maduro cancelou a candidatura da sua principal opositora, perdeu a eleição, sumiu com as atas de votações impressas, ignorou tudo e todos e simplesmente disse ao mundo: "Eu venci! Basta acreditar." E não só isso, para comemorar o processo super democrático lá no país, Maduro decretou que o Natal deste ano deveria acontecer em 1º de outubro, com direito até à contagem regressiva. Pois é, Maduro pegou o Papai Noel totalmente desprevenido e por isso os venezuelanos não tiveram presentes neste ano. Para coroar com chave de ouro, Maduro disse, abre aspas, "Os tempos que virão serão mais esplendorosos pela mão de Deus. Nada, nem ninguém perturbará a felicidade e a estabilidade dos homens e das mulheres venezuelanos." Fecha aspas. Deus está vendo. Mas, além de possuírem ditadores no poder, sabe o que mais todos estes países possuem em comum? Todos eles realizam eleições. Pois é, agora você deve estar se perguntando, né? Por que esses países se dão o trabalho de realizar eleições, e alguns deles eleições presidenciais, se absolutamente todas as pessoas do planeta já sabem o resultado antes mesmo do primeiro voto ser colocado na primeira urna? E é exatamente isso o que eu vou te contar agora aqui neste vídeo. Olá! Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Muito obrigado de coração a todos vocês. Nós juntos conseguimos chegar aos 100 mil inscritos. Eu realmente estou sem palavras para agradecer. Muito obrigado. E eu gosto tanto deste papo aqui com vocês que eu estou migrando profissionalmente para o canal Investigando. E em breve nós teremos 2 vídeos por semana e até mesmo lives. Olha que legal. Porém, a luta continua. Então se você gostar deste vídeo aqui, inscreva-se no canal. Isto ajuda demais o nosso trabalho. E é claro, compartilha este conhecimento com alguém que você gosta. Até porque as pessoas não costumam compartilhar conhecimento. Se for besteira, se for sacanagem, se for futebol, aí todo mundo compartilha, né? Mas eu sei que você é uma pessoa diferenciada. Então, compartilha este conhecimento. Valeu! Agora vem comigo responder a seguinte pergunta. Por que, afinal de contas, países totalitários realizam eleições? Primeiro, eu preciso te contar que o processo eleitoral não é exatamente igual em todos os países do mundo, e nem nos países que eu citei, é claro. Então nós precisamos entender como estas eleições acontecem nestes países. Aí é claro que eu vou falar superficialmente sobre o processo eleitoral destes países, já que para entrar em detalhes nós ficaremos aqui conversando por mais ou menos umas 10 horas, e nós não queremos isso, certo? Começando pelos países que não escolhem o seu presidente pelo voto direto. A Coreia do Norte, na verdade, nem presidente tem. Kim Jong-un é o líder supremo da Coreia do Norte. Que nome bonito, né? Mas para os outros cargos existe eleição sim. Lá na Coreia do Norte, as eleições acontecem a cada 5 anos para a Assembleia Popular Suprema e a cada 4 anos para as Assembleias Populares Locais. Todo cidadão com 17 anos ou mais é obrigado a votar. E a população se dirige aos colégios eleitorais e cada um deposita o seu voto em papel em uma urna. Simples assim, certo? Errado. Isso porque lá o voto nada mais é do que um papel contendo um único nome de um único candidato. É exatamente isso que você ouviu. Mas eu acho que eles estão certos, afinal de contas, ter opções para escolher dá muito trabalho. E como eu disse, os votos são para as assembleias, não para presidente. Aliás, o próprio cargo de presidente foi eliminado lá na Constituição do país. E cada distrito eleitoral tem apenas um único candidato, que já foi previamente escolhido pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. O
partido dominante liderado pela dinastia Qin. Já os locais de votação e as urnas são totalmente monitorados, é claro, e no dia da eleição, as pessoas são instruídas a se lembrarem do amor e da consideração que elas receberam do partido e do Estado durante toda a sua vida. Funciona assim: colocar o papel na urna significa um sim para aquele único candidato. Riscar o seu nome antes de colocar o papel na urna significa um não, uma oposição àquele candidato. E apesar de que, em teoria, o eleitor norte-coreano pode dizer não, na prática isso é considerado uma crítica ao regime, já que não aceitar o candidato do regime significa negar que o regime sempre sabe o que é melhor para você. Então, se você quiser riscar o nome do papel antes de colocar na urna, você precisa ir para uma cabine separada. E ali é óbvio que você será identificado. E, bem, né? Boa sorte no futuro. Existem relatos de pessoas que votaram não e depois, tanto elas quanto os seus familiares sofreram graves consequências desta rebeldia. Fato é que depois de votar, cada pessoa é muito bem-vinda a se juntar às multidões animadas do lado de fora, empolgadas por terem tido a oportunidade de apoiar a gloriosa liderança do país. Normalmente, os candidatos do governo são eleitos com mais de 99% de aprovação. Eu disse que esse negócio de ter escolhas dá muito trabalho. E é claro que o processo eleitoral na Coreia do Norte não serve para determinar o governante de maneira democrática, mas sim para legitimar o regime e demonstrar a unidade do povo em torno da liderança deste governo, pois não votar também acaba sendo considerado como uma crítica ao regime, e por isso praticamente 100% da população comparece nas eleições. Agora, aí na China? Na China é mais democrático, certo? Vamos lá! A China também realiza eleições, é claro, e lá o povo também não escolhe diretamente o seu presidente. Funciona assim, de forma simplificada. Na China existe o Partido Único, o PCC, ou Partido Comunista Chinês. Assim, e tem gente que diz que PCC está errado, é feio, e que o único nome correto é PCCH. Afinal, pega mal chamar o PCC de PCC. Chatos. Mas antes que você me xingue, para sermos tecnicamente corretos, eu vou corrigir uma informação. Na China existem sim outros partidos. Isto inclusive está previsto na Constituição lá do país. Porém, mesmo com a existência de partidos menores e até mesmo de pessoas sem nenhuma filiação partidária, na realidade é praticamente impossível a eleição de qualquer pessoa que não seja membro do PCC, especialmente em razão do sistema político chinês, que ocorre através de uma série de eleições indiretas. Além disso, nenhum dos partidos menores faz realmente oposição ao governo. Muito pelo contrário, é óbvio, todos atuam juntos por uma China melhor. As únicas eleições diretas na China ocorrem no nível local, para os comitês de aldeias ou distritos rurais. E mesmo nessas eleições locais, existe uma enorme supervisão do PCC, e os candidatos precisam ser previamente aprovados pelo partido antes de concorrerem. Já nas eleições para os níveis mais altos do governo, o processo é indireto. E falando sobre o presidente, este é escolhido indiretamente pelo Congresso Popular Nacional. E embora o cargo seja tecnicamente eleito, na prática o presidente é o secretário-geral do Partido Comunista, posição que é escolhida dentro do próprio partido. E como você já sabe, Xi Jinping é o atual presidente da China e ele poderá ser reeleito pelo partido pelo resto da sua vida, graças às mudanças na lei que ele mesmo aprovou ao longo dos últimos anos. Agora, vamos falar dos países que realizam eleições diretas para o seu presidente. Digo, supostamente realizam. A Rússia possui eleições presidenciais e, embora a Rússia tenha um sistema multipartidário oficialmente, na prática, o poder é altamente centralizado em torno do presidente Vladimir Putin e do partido dominante que é do presidente, o Rússia Unida. Na Rússia, o presidente é eleito por voto popular para um mandato de 6 anos, podendo ser reeleito. É claro, o sistema utilizado é o de 2 turnos, igual aqui no Brasil. E ainda que as eleições presidenciais russas incluam vários candidatos para a disputa, desde o ano de 2000, apenas Vladimir Putin venceu as eleições. Vamos lá, o cara é bom, né? Normalmente, os opositores de Putin enfrentam enormes obstáculos para participar das eleições, como a inegibilidade ou mesmo a prisão, como aconteceu com Alexei Navalny, ou Alexei Navalny, que sempre foi um dos principais opositores de Putin, e ele foi proibido de concorrer, ele foi envenenado uma vez, ele foi preso várias vezes, até que em uma destas prisões ele veio a morrer de causas naturais dentro da cela. Já os candidatos que conseguem realmente concorrer são, obviamente, apenas fachada para que eles possam legitimar o processo supostamente democrático lá na Rússia. Então fica claro que lá no país, se você representar uma ameaça ao governo, por menor que seja, você certamente se tornará inelegível, poderá ser envenenado ou até mesmo esfaqueado.
Além disso, Putin é acusado de controlar totalmente a televisão e os jornais na Rússia, garantindo que esta mesma imprensa realize perseguições incansáveis aos seus opositores, ao mesmo tempo em que as matérias sobre ele, Putin, sobre o seu governo, sejam sempre muito positivas. Então, finalmente, o que dizer de Nicolás Maduro lá na Venezuela? Em uma fábrica de ditadores, este aí seria o funcionário do mês. Primeiro, Maduro, o órgão eleitoral da Venezuela, tornou inelegível a principal opositora, Maria Corina Machado. Ela então passou a apoiar o candidato Edmundo González, e nas eleições para a presidência no país, agora em julho de 2024, ao que parece, González venceu Maduro de forma incontestável, de lavada. Então, coisas simplesmente inusitadas começaram a acontecer. O resultado da eleição demorou a sair, apesar do sistema eleitoral ser informatizado, as atas físicas que existiam para uma possível auditoria dos votos simplesmente desapareceram. Aliás, atas físicas auditáveis. Pra quê? Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto da República Bolivariana de Venezuela. Maduro se declarou vencedor, alegou um ataque hacker no sistema, as atas nunca apareceram e tudo ficou por isso mesmo. Seus opositores fugiram do país ou estão sendo presos e assim ficarão. O povo, é claro, até ensaiou sair às ruas para questionar o resultado das eleições, apenas para serem recebidos com não muito amor pela polícia e pelos militares. Então mais prisões e mais mortes aconteceram, até que tudo mais ou menos se acalmou por lá. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas se os ditadores não vão sair do poder, por que diabos eles gastam tempo e dinheiro, além de energia, realizando eleições fraudulentas, perseguindo opositores e fingindo que tudo está acontecendo na mais linda democracia? Porque este teatro de pão e circo, em vez de fazer igual a Isaías Afwerki, o presidente da Eritreia, um país localizado lá no nordeste da África, que se tornou presidente em 1993 e de lá pra cá não só não saiu do poder, como também não fez mais nenhuma eleição. E a resposta é incrivelmente simples. Na verdade, são basicamente dois motivos. Vamos lá, me ajuda a responder. Primeiro, qual é o nome da China? República Popular da China. Segundo, qual é o nome oficial da Coreia do Norte? É República Popular Democrática da Coreia. E a Venezuela? Na verdade, a Venezuela se chama República Bolivariana da Venezuela. Percebeu a coincidência? Tirando a Federação Russa, que não possui república no seu nome, todos os outros países possuem esta denominação, república. E república é uma forma de governo em que o chefe de Estado é um representante do povo, eleito de forma direta ou indireta, e não um simples monarca hereditário e vitalício. Mas não se engane, calma. Eleições populares nem sempre foram algo comum no mundo inteiro. Pelo contrário, até o final da Guerra Fria, que aconteceu lá com o colapso da União Soviética em 1991, a maioria absoluta dos países autoritários não realizavam eleições. Afinal de contas, não existia a internet, o mundo não era globalizado e tudo era muito mais preto no branco. Só que com o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se consolidaram como a única superpotência mundial, e a sua vitória simbolizou também a vitória da democracia. E se você não faltou às aulas de moral e cívica, ainda existe isso? Você sabe que um dos pilares da democracia é a existência de eleições livres, justas e periódicas. Bom, a proteção dos direitos humanos e das liberdades individuais também é um dos pilares, mas aí você já quer demais, né? A verdade é que mesmo os países mais totalitários do mundo não queriam fazer frente ao domínio dos Estados Unidos e nem queriam ir contra os princípios democráticos do país, correndo assim o risco de sofrerem sanções dos americanos, ou até mesmo coisa pior. Então, se não se pode com ele, junte-se a ele. Quase todos os países do mundo, mesmo os mais autoritários, passaram a adotar as eleições regulares para mostrar como eles também seguiam o princípio democrático, mesmo que no fundo o processo eleitoral fosse literalmente para inglês ver. Entendeu, né? Além disso, ter um país com república no nome e não ter eleições não pega muito bem, certo? Em outras palavras, é uma simples questão de manter as aparências. E segundo, porque as eleições forjadas nas ditaduras possuem ainda dois grandes benefícios: fingir uma suposta liberdade para o povo escolher os seus representantes e a validação perante o mundo e ao próprio povo destes governos e destes governantes totalitários. Por exemplo, não parece que Maduro é um líder extremamente querido
preferido popular lá na Venezuela, já que ele está no poder há 11 anos, desde 2013, tendo vencido todas as eleições de lá pra cá? Não parece que Putin é amado por todos e é o melhor líder que a Rússia poderia ter? Não parece que o povo da Coreia do Norte ama o seu líder supremo, Kim? Pra mim parece. E uma vez que todos eles são supostamente escolhidos de forma direta ou indireta, então o país é visto como uma democracia. Claro que às vezes este circo pode pegar fogo, como aconteceu com a Venezuela agora em 2024. Só que nestes casos, o ditador realmente mostra por um breve momento a realidade das suas intenções, a realidade do país. Maduro não baixou a guarda e, pelo contrário, criticou todos aqueles que ousassem duvidar da sua reeleição. E ele faz isso até porque normalmente não existem grandes consequências. A resposta da comunidade internacional é demorada ou apenas inexistente. E assim, a Venezuela de Maduro segue em frente, mesmo com todos os escândalos desta eleição. Então fica claro que no final das contas, vale sim muito a pena para os ditadores correrem um certo risco e realizarem eleições de tempos em tempos, ainda que sejam fraudulentas, ainda que às vezes o circo possa pegar fogo, tudo isso para manter a imagem de estabilidade, legitimidade e principalmente democracia. Pois é, parece que as eleições em alguns países são como filmes de Hollywood, apenas ficção científica. E falando em Hollywood, veja este vídeo aqui onde eu te mostro como Israel deixou a ficção científica e Hollywood totalmente no chinelo, realizando um plano que foi muito mais ambicioso do que qualquer filme de James Bond. Ou ainda este outro vídeo aqui, onde eu te conto a história de Xi Jinping. Veja como Xi Jinping saiu de um condenado a trabalhos forçados nos campos e conseguiu anos depois se tornar o presidente da segunda maior economia do mundo, a China. Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência. Eu te vejo no novo vídeo aqui do canal Investigando. Valeu e tchau!